Fala pessoal, bem-vindos ao nosso GeoGlossário número 1. Esse que será o primeiro vídeo de uma série de vídeos destinados ao entendimento do vocabulário de geografia. Bom, e por que nós entendemos que esse tipo de série de vídeos é importante no nosso canal? Porque nós compreendemos que sem o vocabulário, né, ou seja, sem o conjunto de conceitos fundamentais da nossa ciência, é impossível compreender, primeiro, a produção científica da nossa área, segundo o mundo que nos cerca, né? Eu preciso do conceito para compreender tanto a obra dos autores, quanto para compreender o mundo a partir dessa visão. Ou seja, se eu não compreendo na geografia o conceito de lugar, de território, de espaço geográfico, ou de espaço puro, ou de área, sítio, zona, eu não tenho condição de compreender o mundo que me cerca. Mas não é apenas isso, né? A questão é ainda mais profunda. Não basta simplesmente saber definir o conceito, mas saber trabalhar o conceito. E saber trabalhar o conceito demanda que se faça uma espécie de entendimento histórico desse conceito, de recuperação histórica desse conceito. Não basta que eu chegue e defina, território é os limites entendidos do espaço político de um dado estado nacional. Não basta que eu diga isso, eu tenho que entender como se chegou a isso, e não só isso, eu preciso entender que esse conceito está sujeito a diversas outras interpretações. Para Milton Santos vai ser uma coisa, para Friedrich Husserl vai ser outra coisa. Ou seja, o conceito tem um movimento, que é um movimento histórico, e o que nós tentaremos fazer aqui é, de alguma forma, dar uma base desse desenvolvimento histórico, fazendo uma espécie de definição basilar, uma definição a partir da qual eu posso caminhar para compreender as demais definições desse conceito. Bom, então não poderíamos começar com outro conceito, senão o conceito de espaço, né? Entendendo já uma primeira característica desse conceito, que espaço não é espaço geográfico. O espaço geográfico é apenas uma das dimensões do espaço, que chama atenção para um conteúdo geográfico que está contido no espaço. Mas o conceito de espaço, na verdade, que poderia ser até mesmo entendido como uma categoria, o conceito de espaço é muito mais amplo. Ele diz respeito a outros tipos de interpretação, como, por exemplo, uma interpretação matemática, geométrica, ou uma interpretação a partir das ciências naturais, mais empírica, né? Ou seja, nesse vídeo tentaremos entender esse conceito de espaço, que não é espaço geográfico, a partir de três visões diferentes, né? A partir de três perspectivas: as ciências exatas, as ciências biológicas e as ciências humanas. O que nos leva à primeira abordagem, que é a abordagem das ciências exatas, né? Nós podemos, dentro das ciências exatas, destacar o conceito de espaço a partir da matemática euclidiana, da qual uma obra fundamental seria os Elementos de Euclides, né? Euclides, que é esse filósofo da antiguidade. Bom, matemática euclidiana, para que a gente compreenda o conceito de espaço na matemática euclidiana, nós precisamos recuperar conceitos anteriores. Vamos começar, então, pelo conceito de ponto. O ponto na matemática euclidiana é definido como aquilo do qual nada é parte. Existe uma dificuldade imensa de definição do conceito de ponto, né? Ele até hoje está aberto a discussões, é um conceito realmente difícil de se definir. Essa definição é a definição do Euclides. Vamos tentar, então, entender esse ponto e como ele contribui para o entendimento do conceito de espaço geométrico, né? O ponto, ele seria adimensional, não possuiria dimensão nenhuma. E sendo aquilo do qual nada é parte, ele seria uma unidade não fragmentária. Eu não posso dividir o ponto ao meio, ele é aquilo do qual nada é parte. Por que é importante que eu entenda o conceito de ponto? Porque eu entendendo o conceito de ponto, eu posso entender o conceito de reta. A reta seria um conjunto infinito de pontos, a qual possui uma única dimensão, que é o comprimento, né? Então, a reta, que é esse conjunto infinito de pontos, né, a qual pertence uma única dimensão, que é o comprimento, num conjunto forma o plano, ou seja, um conjunto de retas forma o plano. O plano seria, então, esse conjunto de retas e possuiria duas dimensões, sendo elas comprimento e largura, né? Ou seja, ponto adimensional, reta, uma única dimensão, comprimento. Plano
duas dimensões, comprimento e largura. Espaço, o que seria o espaço geométrico? Seria um conjunto de planos. E o espaço geométrico, então, teria três dimensões: largura, altura e profundidade. Bom, nós poderíamos aqui também trazer a física para entender o fato de que, desde a relatividade geral do Einstein, a gente compreende uma noção de espaço e tempo integrada, né? O tempo seria uma quarta dimensão a ser considerada. Espaço e tempo manteriam uma relação muito importante, formariam um conjunto de entendimento da realidade, né? A física que estaria já mais preocupada com uma abordagem da matéria, não é? Física, diferente da matemática, que está pensando num nível mais abstrato, conceitual, não quer dizer que a física não pense dessa forma, mas a matemática está preocupada com uma geometria que é de um nível abstrato, enquanto a física, apesar de não dispensar esse nível abstrato e contribuir, inclusive, para a elaboração da matemática, a física ela tem uma característica importante que é pensar a matéria, né? Ou seja, ela também, de alguma forma, está relacionada ao estudo da experiência prática, né? Bom, então essa seria uma abordagem a partir das exatas. Na biologia, né, a partir das ciências biológicas, a gente teria o espaço como um elemento empírico, né? Isso significa o quê? Que o espaço ele possui uma abordagem dada pela experiência, né? Ou seja, é na minha relação com o mundo que eu observo e interpreto esse espaço. Daí, nós podemos entender o desenvolvimento de um sistema lógico e um sistema físico, né? Esse desenvolvimento de um sistema lógico e de um sistema físico está lá na filosofia kantiana, né? E está num livro muito importante, que é o livro Quadros Geográficos, né? Onde o autor, Paulo César Costa Gomes, vai discutir a noção de lógica e de física, né? Ou natureza em Kant, para entender a forma como as ciências biológicas, de certa forma, tentam incorporar esse espaço. Em momento oportuno, faremos essa discussão no canal também, né? Mas entendendo o quê? Que nesse espaço empírico haveria duas formas de produzir uma espécie de entendimento do espaço, né? Eu poderia categorizar ele, eu poderia entender, né? Eu poderia analisar esse espaço a partir de uma divisão lógica que considera, dentre os objetos desse espaço, elementos comuns, ou seja, eu posso observar a fauna, a flora, os elementos inorgânicos, né, o relevo num dado espaço, e a partir disso tentar entender quais são os elementos comuns que me possibilitam, de alguma forma, uma espécie de classificação dos objetos presentes, né, dos objetos que estão presentes nesse espaço. Então, eu produziria uma classificação pelo que há de comum. Há um outro tipo de classificação, que seria a partir de um sistema chamado de physis, né? Physis, que do grego significaria o que hoje a gente entende como natureza, seria pela posição, né? Inclusive, uma boa discussão nesse livro, Quadros Geográficos, é o fato de que a geografia ela produz esse tipo de interpretação pela posição, né? Então, quando a geografia estava amplamente relacionada ao estudo das ciências naturais, na figura dos grandes naturalistas, como Alexander von Humboldt, né? Ela produzia uma certa interpretação com base nesse sistema de natureza, com base nesse sistema de physis, né? Que é uma physis kantiana, ou seja, o que me importa para entender o espaço não é o que há de comum entre os elementos desse espaço, mas a posição desses elementos no espaço. Como referência, a gente pode tomar a pintura O Chimborazo, né? Que é aquele vulcão no Equador, onde o Alexander von Humboldt consegue produzir uma espécie de classificação da flora naquela região, da vegetação naquela região, a partir do entendimento topográfico dos Chimborazos, ou seja, dada uma certa topografia, uma certa altitude, a vegetação se transforma por conta das variações climáticas, e aí seria uma classificação pela posição, e não uma classificação por um conjunto de elementos comuns. Daí seria uma particularidade da geografia, né? Bom, e aí a gente pode entender o seguinte, né, que nessas duas abordagens, né, da biologia e da matemática, na biologia a gente tem uma abordagem que é de um processo indutivo, ou seja, um processo pelo qual eu observo a realidade para depois inferir nos conceitos dessa realidade, construir conceitos, pressupostos e teorias sobre essa realidade, né? Observo,
depois produz um entendimento sobre a realidade, e na matemática há uma espécie de dedução, é um processo dedutivo. Antes de observar, na verdade, eu crio um pressuposto, eu defino ponto, eu defino reta, eu defino plano, né? Eu defino espaço, que na verdade existem como construções teóricas, né? No campo das ideias. E nas humanas, como isso funcionaria, né? Nas ciências humanas, nós teríamos abordagens múltiplas, inclusive com heranças dessas outras ciências, né? Então, o espaço, por exemplo, na própria geografia, o espaço vai ser entendido muitas vezes como espaço homogêneo de relações, né? Como um espaço uniforme, homogêneo, né? Ou seja, uma geografia mais quantitativa tende a pensar essas relações a partir de um espaço homogêneo. Vamos lembrar lá das teorias dos lugares centrais, do Staller, né? Lembrar dessas teorias espaciais que consideravam o espaço homogêneo, como von Thunen, né? Que pensa a partir de uma cidade, círculos concêntricos onde se realizam determinados tipos de produção e que tenderiam a ser assim em todas as cidades, né? Dada o custo de transporte, né? Uma série de teorias, né? O Alfred Weber, né? Que faz uma espécie de definição a partir da posição das indústrias, né? Onde as indústrias têm que se localizar, num espaço homogêneo seria perto da mão de obra, dos mercados consumidores e por aí vai, né? A gente teria um espaço de representações também, né? Esse espaço de representações seria um espaço mais próximo de uma espécie de territorialidade, né? Um espaço mais próximo da noção de espaço psicológico, né? Ou seja, a representação que eu faço do espaço, né? A minha vivência em relação a um determinado espaço produziria uma espécie de entendimento, de relação com esse espaço. Isso numa abordagem, então, mais psicológica, fenomenológica, que vai ser utilizado nas ciências sociais, não só na geografia, né? E, por fim, o espaço contraditório, né? Que nós também abordaremos em algum momento oportuno, né? Mas o espaço contraditório que seria o quê? Seria essa abordagem do espaço dentro das ciências humanas a partir das contradições presentes nesse espaço, ou seja, contradições que se exemplificam em desigualdades de classe, em desigualdades de acumulação de capital. Então, aqui a gente pode trazer alguns exemplos básicos, né? Como a divisão territorial do trabalho, né? Ou seja, que traz, dentro de uma noção de desenvolvimento combinado e desigual, uma espécie de diferenciação do território a partir dos processos de acumulação de capital. E a divisão internacional do trabalho, né? Que pensa essa divisão do território mundial, do espaço mundial, a partir de diferentes processos de acumulação, de especialização produtiva e por aí vai. Então, o espaço, na verdade, dentro das ciências humanas é apropriado de diferentes formas. E para que a gente compreenda isso, nós precisaremos entender quais são as variações do conceito de espaço nas demais ciências humanas. É um espaço geográfico? É um espaço psicológico? Né? É um espaço homogêneo? E em momento oportuno abordaremos todas essas classificações no canal. Por enquanto, ficamos aqui com uma definição geral de espaço. E como eu disse, serão vídeos mais curtos, mais dedicados a um entendimento básico, né? Uma base de entendimento desse conceito. É isso aí, pessoal. Até a próxima.